produtos ergonômicos, ambientes administrativos. Os produtos ergonômicos nos ambientes administrativos foram criados para suprir as deficiências de design do mobiliário do posto de trabalho, possibilitando a adequação postural e a biomecânica no uso dos equipamentos. A sua adoção minimiza o desconforto e eventual risco de doenças ocupacionais decorrentes da má postura ou de movimentos biomecânicos inadequados ou que provoquem constrangimentos físicos ao trabalhador. Suportes para monitor e para notebooks. Os suportes para notebooks são recomendados de forma a possibilitar que a tela do monitor ou do notebook possa ficar posicionada dentro do campo visual do trabalhador, cone de visão primária, para permitir leitura na tela sem flexionar a coluna cervical. É fundamental que os suportes tenham regulagens de altura e inclinação, de forma a possibilitar o uso por indivíduos de diferentes estaturas e também evitar os reflexos de luminosidade nas telas. Deve-se utilizar teclado e mouse independentes. Mesas com regulagem de altura, além de permitir o ajuste à estatura do usuário e o uso por deficientes e cadeirantes para as empresas cumprirem a lei de cotas, as mesas com regulagem de altura ainda permitem alternância postural, em pé e sentado. Acessórios ergonômicos para suporte do monitor e teclado juntos, possui regulagem de altura e permite alternância postural, em pé e sentado. Apoio de punho para uso de teclado e mouse. Os apoios acolchoados para o punho no uso do teclado e mouse são utilizados para que estes equipamentos sejam utilizados sem flexionar o punho, facilitando a irrigação sanguínea e a consequente oxigenação dos músculos, bem como ficar com o punho apoiado em superfície macia, proporcionando melhor conforto. Manter o mousepad e teclado próximo à borda da mesa e do corpo evita a carga muscular nos ombros e braços, preferencialmente com o braço apoiado na mesa ou no apoio de braço da cadeira, se a mesa permitir. Apoio para os pés. São recomendados para pessoas de estatura baixa, normalmente inferior a 1,65 metros, que não conseguem apoiar os pés no chão quando sentadas na cadeira de sua estação de trabalho. É aconselhável que o apoio tenha área suficiente para apoiar ambos os pés separados, angulação regulável e altura ajustável ao comprimento da perna do trabalhador, altura popliteal, atendendo à estatura do usuário. Cadeiras. Para atender a NR17, ergonomia e proporcionar conforto e segurança ao usuário, a primeira recomendação para escolher uma boa cadeira é utilizar um modelo adequado ao tipo de tarefa e ao usuário. Um bom modelo deve ter assento e encosto com altura ajustável de forma independente, em espuma revestida com tecido ou couro, possuir 5 patas e rodízios, e apoio de braços com regulagens de altura. O design do assento e encosto deve ter desenho anatomicamente adequado para permitir a acomodação das costas e das nádegas, sem compressão dos vasos sanguíneos. Uma boa cadeira deve ainda atender a NBR 13.962, sobre classificação de características físicas e dimensionais, bem como a NBR 14.110, que trata da estabilidade, resistência e durabilidade, normas ABNT que os fabricantes devem seguir à risca. Sempre que possível, exigir do fabricante da cadeira os certificados que comprovem que ela foi fabricada seguindo as normas ABNT, de características físicas e dimensionais e de resistência e durabilidade. Fique por dentro. O processo de escolha envolve testes e avaliação dos aspectos técnicos por especialistas e aspectos operacionais pelos usuários. É preciso fazer uma boa análise do posto de trabalho, da tarefa e da pessoa. O trabalhador também deve escolher o que é melhor para ele e com o auxílio do profissional especializado. É o que chamamos de ergonomia participativa. É recomendável que o laudo técnico de ergonomia para produtos e equipamentos mobiliários seja fornecido por ergonomista certificado pela Abergo, única no Brasil com a prerrogativa de certificar, respaldada pela IEA. O ergonomista que possui outro tipo de certificado também pode emitir o documento, porém sem o aval da entidade que criou o sistema de certificação do ergonomista brasileiro e disciplinou seu exercício profissional. O laudo ergonômico deve seguir metodologia científica na sua elaboração e indicar a referência bibliográfica, demonstrando como foram elaborados os testes e quais as conclusões das avaliações. Não deve restringir-se a um parecer técnico do profissional de forma genérica, com a simples opinião do mesmo. Ambientes industriais. Os produtos ergonômicos dos ambientes industriais são usados nos processos de produção. Abrangem assim postos de trabalho, máquinas operatrizes, bancadas de montagem em linhas ou célula de produção, ou o tipo de atividade que o operador realiza. Também ajudam o usuário a minimizar problemas posturais, esforço físico, risco de acidentes ou de doenças ocupacionais. Há grande variedade de opções no mercado.
banqueta semi-sentada e tapete antifadiga. A banqueta semi-sentada é utilizada nas atividades em que o trabalhador permanece em pé e parado. O trabalho em pé causa fadiga para o trabalhador e dores nos pés, tornozelos, joelhos e coluna. Os bancos altos ou semi-sentados permitem alternância postural conforme recomenda a nota técnica 60 de 2001 da Comissão Nacional de Ergonomia. A escolha de um ou outro modelo deve ser feita em função da tarefa, do posto e do usuário. O tapete antifadiga também reduz a fadiga e proporciona conforto, e em alguns casos, aumento da produtividade. Carrinho de manutenção com ajuste pneumático, banco com regulagens de altura. O carrinho pneumático é recomendado para áreas de manutenção ou quando houver necessidade de se manter numa postura forçada. Locais de difícil acesso forçam a postura desconfortável. A análise de atividade e o uso de produtos que permitem apoiar a coluna e outras partes do corpo reduzem a contração estática e a fadiga dos trabalhadores. Cinturão abdominal lombar, protetor de ombro, suporte para punho e protetor de braço. O objetivo é melhorar as condições de trabalho com transporte, levantamento e carregamento de pesos. Os cinturões abdominais lombares, por exemplo, trazem benefícios para a coluna. Eles podem reduzir a sobrecarga tensional sobre os músculos eretores da coluna e conferir um efeito protetor agudo, gerando mais conforto e minimizando os riscos. Porém, o uso deste acessório deve ficar a critério do operador, que deve testar e avaliar se o equipamento ajuda na realização da tarefa. Outro problema comum é a compensação dos ombros nas atividades de carregamento de carga, peso, sobre eles. Outro problema comum é a compressão dos ombros nas atividades de carregamento de carga, peso, sobre eles. Estes podem ser protegidos com protetores almofadas com design antropomórfico e com espuma na densidade adequada e revestido com material adequado, desenvolvidos especificamente para estas atividades. O mesmo pode ser feito em relação à proteção das articulações, joelhos, cotovelos e tornozelos. Fique por dentro. Quando a atividade muscular é intensa, a produção do ácido lático é maior que a capacidade do organismo em removê-lo, provocando o desequilíbrio que eleva a fadiga muscular, o que gera dores, cãibras, inflamações, deformações das fibras musculares, podendo até incapacitar o indivíduo para um trabalho normal ou causar invalidez permanente. A força, a velocidade e a compressão dos movimentos do corpo têm uma redução significativa quando o indivíduo está fatigado. Nestas condições, ele trabalha menos, erra mais e provoca mais acidentes ou desenvolve doenças ocupacionais com maior facilidade, gerando mais custos para a empresa. É importante lembrar que, para os setores de call center e checkouts de supermercado, há determinação legal sobre os tipos de mobiliário, equipamentos e acessórios a serem adotados nos respectivos postos de trabalho. As recomendações específicas encontram-se nos anexos 1 e 2 da NR 17.